Falei de Jesus nesse domingo, 26 de abril de 2015. Nós estamos indo a São Vicente. Nós tiramos esse domingo para estar visitando nosso irmão Silvino lá embaixo. Ele tem me acompanhado pelo Facebook. Nós estamos fazendo essas viagens pelo Brasil todo. Pessoas que têm a visão de que Jesus está chamando as pessoas para fora para o verdadeiro evangelho. E eu tenho trocado mensagem, tem conversado bastante. E esse é o irmão precioso. E decidimos hoje fazer uma visita a ele. Vamos ver o que Deus nos reserva lá embaixo. Estamos aqui na estrada. Uma alegria hoje nós estarmos aqui vivendo a liberdade de servir ao Senhor Jesus. Tremendo, sem compromisso com denominação, com placa, com instituição. Nós estamos conhecendo as pessoas e amando elas. E nessas andanças nossas pelo Brasil, nessa nossa caminhada pelo Facebook, pela nossa página no YouTube, encontramos Silvino. Silvino, ele tem o mesmo chamado que a gente acabou tendo de estar fora da instituição. E eu quero que ele fale um pouquinho sobre isso, Silvino. Que você fale um pouco como foi, na verdade, o que aconteceu é que você foi chamado para fora, né? Você sabe que você foi chamado pro evangelho puro. Como aconteceu isso na sua vida? A minha vida foi interessante porque as minhas irmãs, elas se converteram e de só ouvir elas falarem dentro de casa, eu senti o Espírito Santo me chamar. Eu sentia aquela unção do Espírito, aquele chamado. Eu estava no mundão, tinha uma vida toda desregrada. E conforme eu estava esse intuito, essa força do Espírito Santo que veio a me chamar, eu fiquei interessado pela Bíblia, pegava a Bíblia, um Novo Testamento, e comecei a ler. Interessante que eu me converti dentro de casa. No momento que comecei a ler a Bíblia e o Espírito Santo me iluminar para o Evangelho, eu senti que existia um Deus me amava, eu senti que algo dentro de mim tinha mudado, então eu me converti dentro de casa, eu clamei, eu chorei, falei, pô, a vida que eu estou não é legal, e eu quero esse Jesus que minha irmã fala e tudo, ali eu me converti ali. Dali, a minha vida, eu evangelizei várias pessoas que estavam conhecidos meus amigos, estavam na minha região. E depois eu fui para uma instituição, né? Porque todo crente, toda gente que se converte, vai para uma instituição, vai para uma denominação. Ali eu achava que tudo que iam passar para mim era um evangelho. Era um evangelho, então eu recebi aquilo muito inocente. Eu recebi aquilo como tudo que falava do púlpito, para mim era a palavra de Deus. E não tinha conhecimento daquilo que era falado. Era uma doutrina humana, uma doutrina que eles receberam também errada. Mas com o tempo eu fui vendo que ao ler a Bíblia, eu sou muito curioso, eu pesquisava e tudo, tinha algumas controvérsias do que está escrito na Bíblia e o que é pregado nos púlpitos. Mas até aí eu fui levando, ia para uma igreja, para outra, eu fui de neopentecostal, aqueles extravagantes, buscava no espírito, muita unção e tudo, e fui para aqueles mais maneiros, aqueles mais na palavra, aqueles mais no estudo. Fui de um lado, de um extremo ao outro, um pouco mais morno, um pouco mais quente e tudo, mas eu vi que em todas as áreas, todas as denominações, eles estão apegados a uma doutrina, um sistema, que é um sistema que veio de Constantino. Depois que eu comecei a ler história, eu via toda a história da igreja, eu comecei a pesquisar, vi que aquilo que era
o caminho livre de Jesus, que o evangelho começou livre. Os judeus que se convertiam saíram dos judaísmos, eram expulsos das sinagogas, então eles pregavam em tudo que é locais abertos, pregavam nas casas, pregavam em público. E eu comecei a entender que Deus chamou as pessoas para fora do sistema religioso. Jesus não veio para construir uma nova religião, não veio para criar uma nova religião. Ele veio para dar um caminho aberto, um caminho a Ele, um caminho que a pessoa leva na liberdade, sabendo que não tem nada que o homem faça para conquistar a salvação. A salvação vem de Deus. É o agir do Espírito Santo. Tudo veio de Deus. Não tem como o homem, com a sua mente fechada, carnal, com o seu livre-arbítrio deturpado, chegar a Jesus. Tanto que Jesus fala, Ele que nos chama. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que têm a mente aberta, o coração aberto e aceitam essa salvação. Eu aceitei. E muitos aceitaram também, mas muitos estão apegados às iluminações, estão apegados a isso, achando que isso é o certo, é o correto. Pessoas que não têm o entendimento que há uma maneira diferente de ver o Evangelho, não buscam conhecer o ato dos apóstolos, aquela caminhada dos discípulos, aquele chamado de Jesus, ir para fora, ir por todo mundo, conhecer o Evangelho, e não construir templos e encaixotar as pessoas num templo, encaixotar as pessoas no local e fazer daquilo como fosse uma separação do mundo e a igreja, o mundo e a igreja, achando, não, isso é do mundo, isso é da igreja, isso pode, isso não pode. Essa distinção, não, a música do mundo, só pode música do mundo, só pode música da igreja. Porque para mim, existe música boa, música ruim, uma programação boa na televisão e uma programação ruim. Mas a religião colocou isso. Colocou que não, tudo tem que ser cristão, tudo tem que ser evangélico, tudo tem que ser para crente. Então começou também a formar um mercado gospel. Então shampoo gospel, é tudo gospel, porque o evangelho começou a virar comércio. O que a gente pode observar, eu estou há 28 anos, conheço a palavra de Deus, vim do catolicismo romano, né? E agora estou aqui. E o que você falou tem muita propriedade, Silvino. É uma questão seguinte: as pessoas, os líderes, o sistema, vamos falar o sistema, né? O sistema leva as pessoas a acreditarem que a salvação está dentro de 4 paredes, ou seja, que a salvação está dentro do templo. E eles pregam isso com muita força, como faziam no judaísmo, né? Exatamente, porque o judaísmo é aquele conjunto de leis e tinha seguido a seguir aquele conjunto de leis e oferecer sacrifícios quando a pessoa não conseguia seguir, quando pecava, tudo. E tem muito ainda disso no evangélico, no mundo do evangelho, no mundo cristão ainda. Tem muito esse apego ainda, que precisamos fazer algo para conseguir conquistar. Então, as bênçãos, tudo tem que ser na barganha, o dízimo é um objeto de barganha com Deus. Quanto mais você dá, mais dinheiro, quanto mais você paga o dízimo, mais você é abençoado. Então tem muito isso ainda. E eu vejo que muitas igrejas sérias, tem muitas igrejas boas, sérias, mas muitos pastores que são vilões dos sistemas, que se aproveitam dos sistemas para se enriquecer e manipular as ovelhas, e outros que estão vítimas do sistema. Eles estão vítimas no sentido que não conseguem enxergar o evangelho de outra maneira. Eles viveram ali, cresceram ali, se formaram ali, muitas igrejas pegam essa hierarquia, você começa como obreiro, depois vai para diácono, e vai para presbítero, depois vai para pastor. Então eles estão naquele sistema, sustentado por esse sistema. E muitos deles estão até oprimidos. Tem muitos pastores, muitos líderes que estão deprimidos, porque o sistema também faz que essa liderança evangélica, esses pastores, se sintam oprimidos, porque há uma cobrança sobre eles. Porque o pastor no sistema religioso, o líder do sistema religioso, que é vencedor, é aquele que consegue fazer a igreja crescer, uma igreja que tem que crescer, é uma obrigação fazer a igreja crescer, é uma obrigação conseguir mais dinheiro, conseguir manter a igreja, porque a estrutura da igreja
faz o evangelho que é de graça, podia ser custeado com nada, que Jesus não ordenou quando os discípulos saíssem, não levasse nada, ia ser tentado pela obra, pela bondade das pessoas, as pessoas iam ver que eram os enviados de Deus, e isso, a generosidade da pessoa ia fazer que a obra se autossustente, mas não. Esse sistema faz que tem que ter uma cobrança de dinheiro, tem que ter como manter a obra. Um aluguel de uma igreja de 4 mil reais tem que sair de algum lugar. Então o dízimo e as ofertas, essas campanhas para tirar dinheiro é para sustentar o sistema. E os pastores são cobrados uma liderança maior deles, as grandes nomeações, porque tem os pastores presidentes, são cobrados sobre isso. E tem muitos casos de pastores que estão oprimidos por isso. Casos de irmãos de outras congregações, que não vou falar o nome, que teve reuniões com o pastor presidente, o pastor presidente nessa reunião dos pastores chamar a atenção, você não está, a sua renda, o que você está trazendo é muito pouco, você não está conseguindo bater a meta, tem uma meta a ser cumprida. Isso oprime o pastor, a liderança, mas eles têm medo de sair, eles não têm medo de falar a verdade para o público, para o povo, porque o povo eles não têm como falar a verdade e deixar, eles têm medo de deixar o povo disperso. Como fazer um evangelho sem templo, sem dinheiro, sem esse sistema todo que foi construído? Vamos fazer uma segunda chamada aqui. Você já pode ver aqui pelo Silvino aqui, que ele está externando, na realidade, o que a gente está acompanhando pelo país todo. A gente viaja o Brasil todo e tem escutado a mesma coisa. É o Espírito Santo que trata com as pessoas, tem tratado com você, Silvino. Você não é sozinho, né? Você não está sozinho nessa sua batalha, na sua linha de pensamento. Vamos para a parte 2 desse vídeo. Eu quero tratar de um assunto legal aqui, que a gente acabou levantando aqui. Daqui diretamente de São Vicente, falei de Jesus pelo .com.br. Siga a gente pelo Facebook e lá pelo YouTube.